Eu acho que o primeiro ponto que eu queria destacar é que não é fácil estar aqui hoje, mas eu faço isso com a esperança de que as pessoas se conscientizem e que mais mulheres não precisem passar por isso, apesar de saber que muitas ainda vão. A violência obstétrica, diferente do que muita gente pensa, ela não acontece só no parto, ela começa a partir do momento que a mulher se descobre grávida e que ela decide se informar, porque assim que ela tem conhecimento de quais são os direitos, de como as coisas deveriam ser, e ela chega num sistema, ela percebe que quase nada é atendido, quase nada é respeitado. E eu falo isso enquanto bióloga, enquanto cientista, enquanto pessoa que sempre gostou muito de estudar e de se informar e de usar a informação como uma forma de poder. Eu decidi fazer todo o meu pré-natal na rede particular. E hoje, passando o tempo, eu entendo que isso foi o meu primeiro erro. Talvez se eu tivesse ido na rede pública, eu teria sido muito melhor assistida. Eu passei por 6 médicos até conseguir achar uma que aceitasse falar sobre parto normal. Porque antes disso, todos os médicos que eu passei, de plano ou até particulares, quando eu falava que queria parto normal, não, pode sair, pode procurar outro profissional, eu não faço porque eu não tenho energia, não tenho tempo, eu também quero viajar em paz, e aí eu vou ter parto normal, vou ficar preso. Então, assim, umas conversas que a gente olhava e falava, você não acredita que essa pessoa se diz médico, se diz se importar realmente com uma mulher, com um bebê que vai nascer. A médica que me assistiu no parto, eu comecei acompanhamento com ela já no final. Eu fui com a esperança de que ela seria a pessoa que realmente ia me ajudar, ia me dar uma boa assistência. Quando eu expliquei para ela que eu tinha uma assistência por fora de 2 enfermeiras obstétricas muito atualizadas, muito competentes, quando eu falei que eu recebia essa assistência já há algum tempo e que elas eram um porto seguro, que elas me ajudavam muito, ela disse para mim que não aceitava. E aí o tempo foi passando e cada consulta que eu chegava era um terror. Eu já chegava nervosa porque eu sabia que eu ia ouvir coisa que não queria. E aí ela começou a pedir que eu acompanhasse com outro médico para fazer exames de imagem. E o outro médico falava exatamente o contrário do que ela falava. Tá tudo ótimo, sua bebê tá 100% saudável, você tá super bem, tá tudo tranquilo, você pode levar a gravidez e tem tudo para ser um parto normal. E aí na reta final já eu decidi que eu não queria que fosse ela. Como é que funcionou? Eu fiquei em casa, assistida por essas enfermeiras obstétricas muito boas, mas na hora que chegou perto do momento, elas disseram, a gente tá na hora de ir, vamos lá. Eu acabei optando por ir pro particular. Quando eu cheguei lá, era justamente a médica que eu não queria. E aí ela olhou, eu sabia que eu ia te encontrar aqui, falou desse jeito e deu uma risadinha. Já fez um exame de toque sem pedir autorização nem nada, e a gente foi pra sala. E aí, quando chegou, foi o show de horrores que eu vivi, né? Eu estudei muito para aquele momento. E aí, quando tudo começou, primeiro que ela não deixava eu ficar na posição que eu queria. Não tinha movimentação livre. Tinha horas que eu tinha vontade de ficar agachada, mudar de posição, e não podia. Quando eu tentava empurrar com a posição da perna que a fisioterapeuta tinha me ensinado, que era mais fácil para o bebê passar, ela falou assim, o que você está fazendo aí? Eu falei, eu aprendi que assim é melhor. Ela falou assim, não, quem manda aqui dentro sou eu. Aqui dentro vai ser do meu jeito. Então ainda ficou menosprezando outros profissionais. Ela pediu para um enfermeiro enorme, grandão, colocar a mão na minha barriga e ficar empurrando a minha barriga, que é que a gente sabe que é a manobra de Christelet, que é extremamente perigosa para a mãe, para a criança que está na barriga. E aí, não satisfeita, ela falou assim, esse parto está muito devagar, tá tudo muito demorado. Aí botou o tal do sorinho, que é a ocitocina, que aumenta muito as contrações. Na verdade, eu já tinha muita contração. E ela ficou com a mão o tempo inteiro dentro de mim, falando que ela precisava abrir a passagem para neném passar. O tempo inteiro. Eu sentia ela ali, com a mão, abrindo tudo, e eu não conseguia entender muito bem. Eu sabia que estava errado, mas o que eu ia fazer? E ela falava assim, ei, você não está se esforçando. Se você não se esforçar, essa criança não nasce. Daqui a pouco ela entra em sofrimento, e aí? A culpa vai ser sua. E eu ficava, gente, como assim? O que está acontecendo aqui, né? Então, depois disso, quando finalmente começou a sair, eu senti a cabecinha passando, ela puxou minha filha. E na hora que ela puxou a cabeça, eu senti rasgar, eu senti. E aí nasceu, tava tudo bem. E eu acho que isso me marca muito. Porque eu lembro
de ouvir relatos de parto, estudar sobre isso, falava assim, a dor do parto acaba na hora que a criança nasce. E não acabou. Não acabou porque ela enfiou a mão dentro do meu útero e puxou a placenta. Não acabou porque quando ela terminou, ela falou pro meu marido, olha aqui, pai, rasgou tudo, vamos ter que costurar. E eu digo que tudo que eu tive de tranquilidade na gravidez foi destruído naquele momento. Doía muito, não doía o corpo, doía a alma. No outro dia eu recebi alta por telefone, porque ela não foi lá para examinar, não foi lá para ver como eu tava, não foi lá perguntar nada. Então assim, eu sei que nada do que eu fale vai mudar o que eu passei. Minha esperança é só que as pessoas pensem um pouco. Eu sei que os profissionais de saúde estão acostumados. Eu sei que todo dia passam dezenas de mulheres por eles, que para eles provavelmente a gente é mais uma, mas pra gente é um dos dias mais importantes da nossa vida. A gente fez de tudo para que fosse do mais natural possível. E chega na hora, a gente se sente impotente porque é aquilo ali. Eu acho que se eu pudesse olhar para ela, eu só ia pedir, não faz isso com mais ninguém, por favor. A dica que eu dou é se informar durante toda a gestação, é estar junto, participar das consultas, ir com a esposa, entender o que pode acontecer de errado no parto, como é que é o procedimento normal, o que são coisas, manobras erradas, e na hora do parto, fazer o que puder fazer ali, que é dar força para a esposa, tentar ajudar dessa forma e também buscar profissionais que são humanizados. Uma vez eu, deitada no sofá, eu vi que a minha barriga mexeu e comecei a sentir. Aí eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. E aí eu decidi no dia seguinte fazer uma ultrassom. Falei, não, senhor, eu sei que eu tô grávida. Aí eu fui pra uma maternidade. Chegando na maternidade, eu falei assim, moça, eu preciso de atendimento. Por quê? Porque eu preciso falar com o médico. Eu tô grávida. Aí ela falou assim, cadê seu cartão de grávida? Eu falei, moça, eu não tenho. Eu não tô me sentindo bem. Aí eu pedi, até que ela disse, tá, vai. E aí me colocou na vez pra ser atendida. Quando eu fui ser atendida pelo médico, eu tava com uma roupa bem colada, porque eu vim do trabalho, eu tava de farda. E aí eu falei assim, doutor, eu acho que eu tô grávida porque eu tô sentindo mexer. E aí o médico falou assim, você não tá grávida. Como é que pode uma pessoa que não tem barriga tá grávida? Só quem tá com 4 meses é que sente alguma coisa. O bebê só mexe com essa idade. Você não tá grávida. E aí ele se chateou. E aí eu já tava nervosa, né? Aí a enfermeira falou assim, doutor, examina, não custa nada. Examina, doutor. Aí ele disse assim, deita lá na maca, tira a calça. Então eu fui e fiz. Quando eu deitei na maca, ele fez o toque, né? E aí no toque ele falou assim, nossa, 18 semanas, vai pro ultrassom. Aí no ultrassom, deu que eu já estava com 21 semanas e 5 dias. Eu já estava com 5 meses. E aí a médica disse, você tá com 5 meses? Você tá grávida? E você não fez pré-natal? Eu falei, não, na verdade eu não sabia que eu tava grávida, eu só soube agora. Aí ela disse assim, você não ajudou em nada essa criança. Aí eu falei, mas eu não ajudei porque eu não sabia de fato. Eu não sabia. Quando eu fui fazer a ficha, dizendo que eu precisava iniciar o pré-natal, eu não tinha nada ainda, nem a carteirinha. E aí depois uma pessoa da própria UBS falou assim, os médicos não querem atender, porque ela já tá com 5 meses. E aí foi quando uma enfermeira falou, né, não, a doutora tal vai fazer. Ela disse que faz. A minha primeira ultrassom disse que eu tava com 21 semanas e 5 dias. Já tava com 5 meses. Eu trabalhei nesse período todo que eu tava grávida. E com 40 semanas eu pedi o afastamento. Porque eu não sentia dor, eu já tava muito grande. E eu achava que o neném tinha que nascer, eu já tava com 40 semanas. E eu já falei assim, meu Deus, eu não sinto nada, eu não sinto dor. Aí eu peguei um médico que falou assim pra mim, eu vou te dar um toque que tu vai começar a sentir dor. Aí tu volta daqui a 1 hora que tu vai ter neném. Eu senti muita dor, mas eu fui pra casa. E aí eu comecei a sangrar. Quando foi meia-noite, eu voltei pra maternidade, 1 hora depois. Aí já era outra médica.
a médica disse assim pra mim: eu só vou fazer seu parto porque seu bebê já tá com 3 de líquido. E isso foi meia-noite. Eu só fui operada 9h22 da manhã. Meu filho já tem 7 anos. E aí depois que passa, a gente não quer mais lembrar das coisas ruins, né? Porque esse tipo de coisa a gente lembra toda hora. Ainda dói muito. Já faz muito tempo. E mesmo assim eu sinto vergonha. E eu sei que não só eu passei por isso. Tinha muitas outras moças lá no dia que escutaram coisas até pior do que eu. A quem trabalha na saúde, eu só tenho a dizer que, apesar do profissional que está ali já ter atendido 10 mães que estavam tendo bebê, para a mãe que está passando aquele momento é o primeiro filho dela. Ou é o segundo, ou o terceiro, não importa. Mas aquele momento é dela. É o momento que ela vai ter o filho dela nos braços. E ela precisa desse suporte. Então, às vezes o que eu vejo é que a pessoa que trabalha ali com o próprio ser humano chega um tempo que ele ficasse sem sentimentos. É como se para ele já não tocasse mais a dor daquela mãe. Que ele entenda que cada pessoa é única. E talvez aquele momento ali dela seja único para ela e que afete ela pro resto da vida dela. Não tenho vontade de engravidar de novo. E eu acho que em parte por causa disso. Por medo de passar por isso de novo, eu faço umas 2, 3 vezes ao ano, eu faço um ultrassom. Pra ter certeza que eu não tô grávida. E é por isso que existe todos os métodos de você descobrir, né? Existe a defensoria para aqueles que não conseguem, né? Um advogado, pagar um advogado, ou até para uma própria orientação jurídica, para verificar se houve ali mesmo uma violação dos direitos e que ela não tenha vergonha de buscar os seus direitos. Não tenho desejo mais nenhum de ter